Olá pessoal! Nesse vídeo vamos mostrar o último capítulo da série sobre o tema Programas de Auditório dos anos 80, que já seria então a parte 4 desse assunto no canal. Se você não assistiu os programas anteriores, clique no card acima à direita. Você será redirecionado ao primeiro vídeo dessa série, que está imperdível, posso garantir para vocês. E neste episódio, iremos relembrar um dos programas de auditório mais animados da época, que descobriu um apresentador nos anos 80, e esse foi o Viva a Noite, que lançou para o estrelato, na TV, Gugu Liberato, o qual comandava essa atração fantástica de auditório. E se você gostou do tema desse vídeo, já deixa o seu joinha aí embaixo, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum programa. Aqui, toda semana, temos um episódio novo tratando sobre os maravilhosos anos 80. E vamos ao que interessa, roda a vinheta do canal! Enquanto eu comento sobre o Viva a Noite, você ficará com essas imagens da época, como por exemplo, dessa abertura de um programa de 1986, que tinha essa dança da escalada. Sim, dança da escalada. Dessa nem você lembrava mais. Olha aí na sequência que vale a pena. A coisa era animada, pessoal. Viva a Noite foi um programa de auditório apresentado por Gugu no SBT durante a maior parte dos anos 80 e início dos anos 90. Em 1982, Silvio Santos pediu para que Nelly Raymond, uma importante diretora argentina, criasse um programa para os sábados à noite. E por isso que em 16 de novembro de 1982 surgiu o Viva a Noite. A ideia do Viva a Noite surgiu da mistura de dois programas que já existiam. O Saturday Night Fever, programa existente nos Estados Unidos, e o mexicano Fiebre e Hoy Quien Danza es Usted. Desculpe a pronúncia do espanhol, mas o nome era esse aí, pessoal. No início, o programa era dividido em várias partes e apresentado também por nomes como Ademar Dutra, Paulo Lopes, Paulo Barbosa e Jair Jogum. Depois de algumas mudanças de formato, Gugu se consolidou na apresentação do programa, posteriormente dirigido por Homero Salles e por Roberto Manzoni, o Magrão. Com quadros como Sonho Maluco, Rambo Brasileiro e O Baile dos Passarinhos, o programa se tornou um grande sucesso e deu fama a seu apresentador. Com Viva a Noite, o SBT conquistou a liderança de audiência nas noites de sábado, na maior parte do tempo enfrentando o Supercine e o Perdidos na Noite. O programa teve início em 1982 e foi evoluindo em várias fases. Na primeira fase, desde 16 de novembro de 1982, o cenário era todo cinza e os músicos faziam parte do programa. A logomarca do programa estava presente na parte do cenário. As provas eram de casais. Às vezes aconteciam momentos constrangedores durante as provas. A partir de 12 de março de 1983, o Viva a Noite foi transferido para os sábados. Esse programa foi o primeiro a trazer o grupo Menudo para o Brasil, após lançar seu primeiro álbum em português. Depois foi lançado também o grupo Dominó em 1984, que era presença confirmada em vários programas da época. Dá uma olhadinha na histeria que o grupo Menudo causou no programa em 1984. Gente, era um acontecimento difícil de explicar para gerações atuais. Vou confessar que eu, olhando agora, também não consigo entender a gritaria. Mas enfim, eram os maravilhosos e exagerados anos 80. Acompanhe um pouquinho aí que vale a pena. As moças que pediram Sonho Maluco podem entrar também. E o Conjunto Menudo agora canta o seu sucesso. Vamos lá! Sonhar,
Nessa época, Gugu usava um microfone similar ao do Silvio Santos. O logotipo da vinheta era desenhado com uma lua minguante ao lado do título amarelado com o nome de Viva a Noite e com cena de fogos de artifício no fundo. Já na segunda fase, a partir de 1986, marcou-se a renovação de mais um Viva a Noite. Parte do cenário permaneceu e os músicos foram retirados. Já no ano seguinte, o cenário teve algumas modificações. Passaram a ter luz colorida de fundo, o desfiladeiro no meio da plateia e as bailarinas passaram a fazer parte do programa. Nesta fase, havia um júri para algum concurso na época. Mara Maravilha, que depois se tornaria apresentadora infantil de sucesso no SBT, foi repórter no programa. O que mais foi lembrado nessa época foi um sonho maluco em que Gugu se propunha atravessar um túnel de fogo instalado na porta da TVS na Vila Guilherme, em São Paulo. Mesmo paramentado, o apresentador sentiu-se mal após a experiência, que foi produzida com todo aquele habitual clima de suspense e histeria. Pessoal, só nos anos 80 para acontecer um negócio desses, não é verdade? Imaginem um apresentador quase se matar ao atravessar um túnel de fogo durante o programa só para ganhar audiência. Quando eu digo que tudo podia nos anos 80 e que eles foram extremamente exagerados em tudo, é isso que eu quero dizer para vocês. O bom é que não teve os mimimis das redes sociais na época, pois nem internet havia. Se fosse hoje, eu nem imagino o que iria acontecer. Quase que asfixiado, tentei tirar o capacete com muita vontade, tentei tirar e... No que é considerada a terceira fase do Viva a Noite, após breve e conturbada passagem do Gugu pela Rede Globo em 1987, em que era contratado para desbancar a audiência de Silvio Santos naquele ano, o apresentador foi recontratado pelo SBT, sem ter nem tempo de estrear seu então novo programa pela emissora carioca. Briga por apresentadores de programas de auditório só teve nos anos 80 também, pessoal. Desse acontecimento nem você lembrava, fala a verdade. Gugu na Globo? Bom, até que seria legal, não é mesmo? Então, em 1988, com a volta do programa Viva a Noite, Gugu estreou seu novo formato para a atração. O cenário tinha um ambiente enorme, dando dinamismo ao programa. O fundo tinha uma imagem de um planeta, a um arco de 3 contornos de luzes rosadas, como em quase todo o cenário que era rodeado e coberto de peças brancas, assim como no palco que tinha 3 degraus. Nas partes musicais, passou a ter tons iluminados. As bailarinas dançavam em torno de um bambolê em movimento, em quase todo o cenário. Nesta época, o programa era gravado nos estúdios da TVS. Nessa fase, a atração rodava uma nova vinheta, em que aparecia um planeta Terra, o logotipo do programa aparecia em cores douradas e eram vistas de cima várias pequenas casas de shows com o título do programa em cartaz, todas em torno dos prédios. Depois, era transferida para o palco do programa. Haviam novas competições protagonizadas por artistas. Em algumas edições, os personagens apareciam no fundo do palco, entre eles Bugalu, Passarinho, Mãezona, Olhão, entre outros. E por falar em passarinho, quem não lembra dessa dança aí? Duvido que você não dançou essa nos anos 80. Lembram disso? É a dança da galinha azul, propaganda da Maggi, embutida no programa Viva a Noite, que fez estrondoso sucesso. Um clássico oitentista dos melhores. Assiste aí um pouco que vale a pena.
Esta fase marcou o fim do programa, já que Gugu foi realocado para os domingos à tarde, período em que apresentou o Domingo Legal de 1993 até 2009, quando saiu da emissora. O programa Viva a Noite, então, saiu do ar no dia 4 de janeiro de 1992, quando foi substituído pelo programa Comando da Madrugada. O modelo original do Viva a Noite foi reaproveitado em parte no Domingo Legal, e não poderíamos terminar esse programa sem apresentar o que é outro clássico dos anos 80 relacionado a essa atração, que é a Dança do Passarinho, a qual passou por todas as fases do programa e duvido que você não tenha dançado pelo menos uma vez. Pode dizer ali nos comentários, nós queremos saber. Esse era um momento glorioso desse programa, que deixou enormes saudades. Viva a Noite, a atração de auditório inesquecível que foi líder de audiência nas longínquas noites de sábado dos anos 80 e que marcou época em nossas vidas e enche de nostalgia os membros daquela geração de sobreviventes dos bons tempos que não voltam mais. Bem, pessoal, o canal do YouTube Anos 80 TV encerra aqui então essa série sobre programas de auditório dos anos 80. Foram 4 vídeos e se você não assistiu todos, não sabe o que está perdendo. Clique no card acima à direita para ser redirecionado para o primeiro episódio e assista a todos, que vale a pena, posso garantir para vocês. E antes que vocês me xinguem, eu gostaria de dizer que eu sei que existiram outros programas de auditório nos anos 80, porém acredito que abordamos os mais representativos do período. E isso já deu para fazer quase 1 hora de vídeo, pessoal. É bastante coisa para relembrar. Gostou desse programa? Deixe nos comentários o que achou aí para a gente saber. Dê o seu joinha, compartilhe ele nas suas redes sociais para que outros amantes dos anos 80 possam relembrar conosco dessa gloriosa atração da época. Se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui toda semana temos um novo episódio tratando de algum aspecto extraordinário dos anos 80. Obrigado por ter assistido a esse programa. Um grande abraço e valeu!